Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Megali. Hoje eu recebo aqui no programa Espaço Livre o pré-candidato agora pela prefeitura, pelo PDT, Bruno Zuccarelli. Boa tarde, Bruno, tudo jóia? Boa tarde, Alexandre, tudo jóia? Fala pra gente como que foi essa sua mudança, né, já que você estava em outro partido e agora foi pro PDT. Sim, eu era presidente do Solidariedade. O Solidariedade, o Cal Rocha, ele adquiriu para ele o Partido Solidariedade e foi ofertado pelo PDT, né, essa chance de estar junto com eles lá. O pessoal que coaduna da mesma ideia minha de melhoramentos para a cidade. Um exemplo disso é o Geraldo Afonso, doutor Geraldo Afonso, que foi radialista aqui muitos anos, defensor público, advogado, a Silvana Monteiro, que foi presidente do sindicato, enfim, tem pessoas muito bem intencionadas no partido, com a mesma linha de projeção para crescimento da nossa cidade. Bom, Bruno, você é um nome que já foi citado há bastante tempo, faz parte do grupo de apoio do atual prefeito de Ouro Fino, e na primeira série de entrevistas que nós fizemos, nós recebemos uma carta assinada pelos 5 da base de apoio, inclusive você, um deles, onde dizia que vocês achavam que não era o momento de se manifestar. Pela sua presença aqui agora, o momento chegou, correto? Correto, chegou. Agora fala pra gente, o prefeito já declarou apoio, pelo que a gente viu, ao Henrique, ou seja, o candidato do prefeito é o Henrique. Você agora vai sair para um outro partido, correto? Não, na verdade o prefeito não declarou apoio para ninguém da base dele, o pessoal que está junto. Pelo menos para mim não foi passada essa informação. Não houve essa declaração oficial de apoio para X ou Y. Se o prefeito não te apoiasse, vai ser de qualquer maneira. Então, eu filiei no PDT. Na verdade, a decisão de sair candidato a prefeito, ela tem que ser fundamentada principalmente no que a população quer. Então, o político, ele existe por conta do povo. E o que acontece? Eu até costumo dizer, tem um provérbio chinês muito interessante que fala que tem 3 coisas que não voltam na vida. A palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. E a oportunidade que eu estou tendo agora, no momento, né, que eu vislumbro meus parceiros que me apoiam, as pessoas que confiam no meu trabalho, é de estar lançando essa pré-candidatura. Então, quem vai dizer se eu vou ser lançado ou não, vai ser simplesmente a voz do povo. O PDT hoje faz parte do grupo de apoio do prefeito. O PDT hoje é um partido neutro. Ele não está nem na base de apoio do prefeito, nem contrário ao prefeito. É um partido neutro, com uma atuação bastante forte, como eu disse, no município, através do doutor Geraldo Afonso. O pessoal no partido atua bastante forte. E é isso, é um partido neutro. Eu vou voltar na pergunta. Claro. Eu te perguntei se o prefeito, o atual prefeito, não te apoiar, ele apoiar um outro candidato, e o seu nome for forte pelo PDT, você sai mesmo sem o apoio do prefeito? Se as pesquisas mostrarem que eu tenho condições de chegar à prefeitura, né, que a população deseja o meu nome na prefeitura, eu gostaria muito do apoio do prefeito, lógico. Quem não gostaria do apoio da máquina municipal? Mas se ele não apoiar? Mas se não apoiar e a população quiser, a pesquisa demonstrar isso nesse sentido, com certeza, se a pesquisa estiver demonstrando nesse sentido, sem dúvida. Sai mesmo sem o apoio da prefeitura? Sim, gostaria muito do apoio da prefeitura. Só que se a pesquisa estiver apontando que eu tenho condições, né, que o meu nome está bem cotado, né, como foi mandada essa carta, eu assinei junto, realmente temos um grupo, eu também coaduno das mesmas ideias do prefeito municipal, né, lógico, a gente nem em tudo 100% a gente concorda, nem com todo mundo, né, a gente discorda de algumas coisas, é normal dentro da democracia, mas as pesquisas vão dizer isso daí mais claramente a gente vai ter uma posição mais óbvia disso daí. Bom, Bruno, você atualmente é o diretor do DEMAI Ouro Fino e nós percebemos que existem várias reclamações nas redes sociais com relação ao DEMAI. O que isso atrapalharia a sua candidatura? Em nada. Por quê? Primeiro, reclamação vai ter. O único homem perfeito do mundo acabou morto numa cruz. Então vamos ser sinceros, eu não vou agradar todo mundo, nem foi a minha intenção, nem vai ser. Eu como pré-candidato, eu jamais penso em agradar a todos. Pelo contrário, eu penso em fazer o que é correto. Então, e um dado interessante para a gente dizer é que o DEMAI hoje ele tem 12.500 residências no município. A reclamação que a ouvidoria mede, nós temos um sistema aprimorado na ouvidoria de computador, o DEMAI foi extremamente modernizado. E nós medimos a insatisfação, nós preocupamos com isso, porque uma empresa presta serviço, e eu, como advogado, eu sei que existe o Código de Defesa do Consumidor, então a gente se preocupa muito com a satisfação. E hoje o que acontece? Das 12.500 residências, a taxa de reclamação, se você for acompanhar em rede social, mais ou menos está girando em torno de 40 postagens, e desses 40, a gente sabe que muitos ali são fake, não são postagens verdadeiras.
Então você pega aí de 2.500 residências, 40 estão postando, é menos que 0,5%. É uma taxa bastante insignificante, perto do montante que o DEMAI atende. Lógico, mesmo sendo insignificante, para questões do DEMAI a gente leva com bastante importância, tanto é que a gente se aprimorou com base nas críticas. A gente tem que buscar justamente onde estão criticando para a gente ver se realmente está errando e aprimorar o sistema. Bruno, houve uma pressão por parte da loja maçônica em cima do prefeito para apoiar o seu nome para candidato? Desconheço. Na verdade, eu não conheço. O Luiz Carlos de Souza não chegou a falar com o prefeito? Não, eu desconheço assim, o fato de pressionar alguma coisa. Desconheço qualquer tipo de... Lógico, a gente tem como grupo, o prefeito conversa com o vice, conversa com os vereadores, conversa comigo, né? Mas como eu disse, até você tinha feito a pergunta no começo, ele definiu, não definiu, mas né, conversação existe. Bruno, nós sabemos que em algumas eleições existe o candidato terceira via. Tá? Que o candidato terceira via é lançado pelo oficial para enfraquecer a oposição. Sim. Isso não vai acontecer com a sua candidatura. Claro que não. Na verdade, a minha pré-candidatura à prefeitura oficial agora não é um projeto de poder. Eu não estou a tudo ou nada. Se eu não for eleito, eu não aceito. Não é isso, não. Pelo contrário. Não é tudo ou nada. Eu estou colocando as minhas ideias. Eu acredito que eu tenho muito para acrescentar para a cidade. Tenho muitas ideias. O pessoal que me conhece sabe do meu trabalho. Vou dispensar comentários, porque a pessoa sabe, até para não alongar aqui. Então, o que acontece? Não é projeto de poder. Eu tenho um projeto para a continuidade da melhoria da cidade. Então, eu e o partido agora, o PDT, todos que coadunam, inclusive a minha ideia, né, e a ideia do partido também, é justamente acabar com esse negócio. O Brasil tem que parar com esse negócio de esquerda, direita, para cima, para baixo, sectarismo político. Para com isso. O Brasil tem que pensar a nível de Brasil, principalmente se a gente quer que mude o país, a gente tem que mudar a cidade. Então, parar com coisa, sabe, picuinha, essa sujeira que, infelizmente, a política tem um lado sujo dela. Então, tem que parar, tem que ver o bem da cidade. Para mim, se eu chegar a ser candidato, se eu chegar a ser eleito, o cara pode ser do PT, pode ser quem seja, pode não ter votado, não me interessa perseguir ninguém, interessa que o cara seja técnico, profissional e o cara sendo bom de serviço. É o que eu costumo dizer no DEMAI, não precisa gostar de mim, precisa fazer a coisa certa, só isso que eu peço. Eu não sou, a pessoa não tem que gostar do Bruno Zuccarelli ou deixar de gostar, isso não interessa que seja bom. Até tem aquela frase do Deng Xiaoping, que um chinês, para variar, que a China não é à toa que está dominando o mundo. Ele fala que não importa a cor do gato, contanto que caça o rato, e eu quero isso, funcionalidade. Bruno, falando em vice, no seu caso, vamos lá. Você saindo como candidato a prefeito, você teria alguns nomes para vice. Chegaram alguns nomes para gente, tá? Você quer que eu cite? Claro. Opa, José Carlos Mendonça, tá? O Aristides, do sindicato, de repente, para te dar uma entrada grande na zona rural. E até mesmo o Francelli e o Dr. João Jordani. São nomes que chegaram aqui que podem compor, de repente, uma chave. Nós sabemos que o Dr. João, ele é um pré-candidato ao prefeito ou a vice, ele já declarou isso, tá? Seria interessante ter um deles do seu lado? Claro, com certeza. Tem negociação com algum deles já? Não tem negociação. Sinceramente, não tem negociação com algum deles, mas são todas pessoas excelentes. A gente busca, igual eu volto a dizer, não é projeto de poder. Então, a gente na política, você não tem... a pessoa que entra pensando em poder, em ganhar dinheiro, entrou no lugar errado. É fazer o bem pela comunidade. Então, a política basicamente é isso. E eu quero, logicamente, quando for escolher o vice, não depende só de mim, depende de partido, tudo, eu quero alguém que coadune com as mesmas ideias, até para evitar aquele atrito, E o vice, um vice que, que esteja ali par a par comigo, trabalhando efetivamente. A gente quer uma relação de bastante respeito. E não adianta se pegar uma pessoa que é absurdamente diferente, no pensamento, tem que pegar alguma pessoa que tenha pelo menos os mesmos ideais e mesmos valores pessoais, de honestidade, moralidade. São pessoas excelentes, todos esses, excelentes. O Bruno chegou para a gente que a Justiça acatou uma ação popular da cobrança de esgoto e transferência de competência da Prefeitura para o DEMAI dos reparos nas vias públicas. Você já recebeu esse comunicado? Não recebi não. Isso daí é o quê? Seria... Uma ação popular, acatada pela Justiça, foi impetrada pelo Dr. Zé Carlos de Paula, e ela foi acatada na data de hoje. Certo.
cobrando o tratamento de esgoto. Cobrando o tratamento de esgoto, né? Ótimo, eu acho. E a transferência de competência da prefeitura para aquelas vias, agora as ruas são da DEMAI, está cobrando que volte a ser de responsabilidade da prefeitura. Primeiro, a questão do esgoto. Ótimo, né? Se entrou com esse tipo de ação, até o próprio Zé Carlos de Paula é um exemplo, eu até cito ele. Por exemplo, ele faz um trabalho de fiscalização, ele é advogado, colega advogado, faz um trabalho de fiscalização 100% legal o trabalho dele, muito legal, muito válido. É uma pessoa que pode estar integrando também perfeitamente, entendeu? Eu não tenho esse negócio de APT, não quero saber. O cara é bom, faz o serviço legal, ele tem formação, tem obras, né? É isso que a gente busca, unificação. E o que acontece? Essa questão do esgoto é bom para a gente juntar isso daí, para a gente pressionar os órgãos competentes, né? Que a gente já cansou de mandar para a FUNASA, pedir, tem projeto pronto de esgoto, inclusive com a execução, o projeto executivo completo. E, infelizmente, o Brasil, no Estado, a nível de federação, a gente precisa de mais empenho, né, político, a gente precisa de mais trabalho para poder fazer acontecer. São 30 milhões, o DEMAI não tem 30 milhões. Se eu for começar, o negócio do esgoto não adianta. Falar, Bruno, mas por que você não pegou o dinheiro do DEMAI e investiu em esgoto? O dinheiro do DEMAI, perto do que precisa do esgoto, dentre as tantas necessidades da cidade, que quem viu quando eu entrei no DEMAI, o DEMAI estava numa situação sucateada. Hoje progrediu muito, né? Tem caixas de água, tem um monte de locais que foi instalado. Então, nem o sistema de tratamento de água mal funcionava. Então, como é que eu vou investir tudo no esgoto? E o esgoto é o tal negócio, ou é tudo ou é nada. Não adianta você tratar um bairro e jogar as fezes no outro bairro na água que você limpou. Então, ou você faz tudo ou você não faz nada. Ótimo, para embasar isso daí junto. E a questão das águas pluviais, na época foi passado, né, faltou o diretor do DEMAI explicar a situação do DEMAI, porque até então o DEMAI tinha um caixa interessante, né, tinha, segundo a situação que foi passada na época para a Câmara, que tinha condições, então a gente aprovou com base naquilo que a gente tinha em mãos. Mas isso cabe ao Poder Executivo avaliar essa questão. Por exemplo, vou até mais adiante, se eu chegar a ser prefeito, como é que você vai tratar essa questão? Com certeza vamos reavaliar. O DEMAI conseguiu tocar a questão das águas pluviais, não quebrou o DEMAI, pelo contrário, o DEMAI, vocês estão vendo, está se mantendo, a empresa está sustentável, graças a Deus, mas pode, por exemplo, tem que estudar juridicamente, lógico, a taxa de iluminação pública é superavitária no município. Poderia, talvez, uma contrapartida para balancear isso que o DEMAI está cuidando hoje, você retirar um percentual da taxa de iluminação pública para pagar as contas do DEMAI de energia, que hoje a segunda maior conta que existe no DEMAI, o segundo maior ônus gasto hoje, passivo, melhor dizendo, do DEMAI, é com iluminação pública. Então, iluminação pública, eu digo, aliás, iluminação para tocar as bombas, energia para tocar todo o sistema de bombeamento, né, não iluminação pública em si. Mas seria interessante, né, a gente fazer essa contrapartida. Claro, porque tem que dar sustentabilidade. E não adianta pensar em sucatear uma empresa, né? Até pela lei não pode fazer um negócio desse. Então, com certeza, muita coisa tem que ser rediscutida. O diretor do DEMAI é um cargo comissionado indicado pelo prefeito. Sim. Você sendo eleito prefeito, se você for eleito prefeito, você vai pedir para se manter essa forma de gestão ou você vai querer que mude alguma coisa? Eu vou querer que mantenha a gestão, com certeza vai manter, mas eu trabalho com meta. Não é só o diretor do DEMAI, não. A minha ideia é criar um conselho consultivo municipal. Você pega as pessoas da representação de vários setores para avaliar os diretores, porque eles vão trabalhar, o pessoal que trabalha comigo do DEMAI, que trabalhou na Câmara Municipal, conhece meu sistema de trabalho. Eu trabalho com meta, eu não trabalho com promessa, com conversa, eu tenho meta estabelecida, tem várias, inclusive já tenho um programa de governo que eu tracei, lógico, na pré-candidatura a prefeito eu já me dei nesse afã de traçar o programa de governo. Então, eu já tenho aqui tudo que eu pretendo fazer. Lógico, eu não sou unânime, né? Eu quero que as pessoas me dêem dicas, né, do que tem de projeto que poderia aprimorar. E, né, eu acredito que, né, vai manter essa linha e tem, inclusive, a linha do DEMAI, que eu quero que o diretor faça do DEMAI na época que, né, se der certo, se a candidatura, né, hoje é pré-candidatura, se virar a candidatura e virar uma eleição, né, conseguir ser eleito, né, a coisa é diferente. Daí a gente vai fazer com que ande o DEMAI no mesmo molde de empresa, que hoje o DEMAI é uma empresa, funciona como empresa, e com metas para cumprir. O diretor tem que cumprir as metas. Eu vou puxar duas situações do tempo que você era vereador e presidente da Câmara. Ótimo. Uma delas foi a situação dos computadores que vieram parar na Câmara de Ouro Fino, que eram provenientes de outra
cidade. Como que ficou essa situação? Ficou o seguinte, primeiro a questão dos computadores, quando aconteceu isso, eu era diretor da Câmara, era presidente, aliás, lá é outro nome, e daí a gente criou, né, um dos programas que eu criei lá, aquela informática, programa Informática para Todos. Adquiriu os computadores e houve aquela fatalidade, né, quando adquiriu, veio o produto no certame que estava na licitação, a gente adquiriu um produto X, não é o computador inteiro, na verdade o X da questão foi com o monitor. Então veio tudo certinho, houve a conferência e numa certa vez, né, depois que já tinha passado a minha gestão de 2013, né, acho que foi até na gestão de 2016, quando eu era presidente de novo. Daí uma das etiquetas da LG descolou, né, uma das crianças descolou a etiqueta da LG e estava escrito propriedade do patrimônio da educação de São Paulo, alguma coisa assim, alguma coisa nesse sentido. Daí qual foi a minha atitude? Imediatamente, né, eu denunciei para o Ministério Público, procurei o Dr. Mário e fiz a denúncia formal e abri uma sindicância na Câmara. Para quê? Para apurar justamente se essa origem do monitor provinha de uma origem ilícita ou não. Então a sindicância apurou na Câmara que não provinha de origem ilícita e o processo na promotoria também apurou nesse sentido, que não existe origem ilícita e os monitores estão dentro do padrão que foi adquirido na licitação. Não houve, o X da questão é que não houve prejuízo ao erário, não foi prejudicado. Então, houve o arquivamento, até passar para vocês os dados. Em 16/1/2019, o promotor promotor aqui, que atua aqui no município, arquivou. Até se quem quiser consultar, o número é 0460-16-000009-3. É só entrar no site do TJMG e consulta lá que vocês vão ver esse processo. E o que acontece? Existe uma legislação que quando o promotor local arquiva, tem que ser passado por um colegiado no Ministério Público Estadual. Então, passa pelos procuradores estaduais e eles fazem uma reanálise se realmente é arquivado. E lá no Ministério Público Estadual de Belo Horizonte, em 13/5/2019, foi homologado o arquivamento feito aqui. Então, na verdade, eu fui o denunciante. Eu denunciei a situação, que quem não deve não tem nada, então denunciei e foi arquivado. E provou que não houve prejuízo ao erário. Agora nós vamos falar sobre uma lei que foi aprovada durante a sua gestão, foi a Lei do Silêncio. Ela reflete diretamente na geração de empregos, no comércio, na cidade. Essa lei você votou, inclusive, você votou também, né? Votei. Você votou a favor. Eu não lembro se era presidente, mas foi pautado. Atualmente, nós sabemos que Ouro Fino, que a atual gestão não bateu a meta de geração de empregos. O que você faria em relação a essa Lei do Silêncio e geração de empregos? Sinceramente, eu acredito que não tem nada a ver o fato de não ter batido a meta com a aprovação da Lei do Silêncio. Eu acho, na época, era o que veio aquilo, a Câmara é a caixa de ressonância do povo, e tinha aquela demanda pela poluição visual, auditiva, né? Então, a gente achou por bem, eu não lembro se eu votei, mas eu também era a favor de realmente passar essa Lei do Silêncio. Mesmo que eu não tenha votado, eu declaro aqui que eu era a favor mesmo, não tem nada a esconder. Então, o que acontece? Naquela época a situação era uma coisa. A Câmara ela tem que agir de acordo com o que a população, lógico, dentro da lei, mas de acordo com o que a população está pedindo. Na época foi essa situação. Pode ser reavaliado. Mas embora eu tenho certeza que não tem nada a ver a falta de emprego com a Lei do Silêncio. Tem nada a ver. São duas perguntas. O que acontece? Na parte de geração de emprego, embora o país está passando por uma situação, todo mundo fala, situação complicada, tá, de fato tá, mas o governante ele precisa achar uma saída, né? Então o que acontece? Pessoalmente, eu tenho outra linha de estratégia, e nesse ponto eu tenho uma divergência, tenho uma linha de estratégia diferente que eu traçaria se fosse, né, se a pré-candidatura virasse uma candidatura e se a candidatura virasse uma eleição, né? O que eu faria? Pensa para você ver. Primeira coisa, não dá para falar de geração de emprego e renda sem falar de mão de obra capacitada. Não anda separado essas coisas. Segunda coisa que a gente tem que tratar. A gente tem um polo industrial gigante, que foi até, acho que o deputado Dalma auxiliou junto com o prefeito Maurício, uma excelente aquisição para o município. Só que o problema é que se você for no polo industrial hoje, é uma montanha, né? Não existe polo industrial, existe o nome polo industrial, mas não existe infraestrutura para o polo industrial, não existe nada, existe uma montanha lá que precisa fazer uma infraestrutura. E vamos ser sinceros, isso é básico, isso é um negócio que a gente não precisa ir muito longe para a gente pensar. A empresa, primeiro que a empresa não vai vir para o fino, né? Então a gente tem que usar o princípio, se a montanha não vai a Maomé vai a montanha. Não vai vir. As empresas não pegam um IP da vida aí, às vezes nem sabe que existe Ouro Fino no mapa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estruturar o setor com um diretor de indústria e comércio
e alguém para levar a carta de intenção nas empresas. Né? A pessoa precisa levar a carta de intenção. Só que antes de levar a carta de intenção, você tem que ter a infraestrutura. O cara fala, beleza, tem uma carta de intenção legal, mas não tem infraestrutura. Eu não vou. O cara vai falar, eu vou preferir uma cidade que tem infraestrutura, tem um polo industrial com água, com esgoto, com energia, com asfalto, com um ponto de ônibus, com acessibilidade. O cara vai querer isso. Uma empresa, essas grandes empresas, eles podem escolher o município. Né? A gente tem que implorar para eles virem para cá, não é o contrário. Então, primeira coisa, estruturação do polo industrial. Precisa estruturar lá, mas estruturar com tudo tem direito. Fazendo já os terrenos, né, para onde vai ser localizadas as empresas, de preferência plano, porque as empresas, elas, de preferência, elas preferem os terrenos planos para o galpão. Estrutura o polo industrial, né, concomitantemente à estruturação, tem que fazer um trabalho. Por exemplo, eu vejo a Fundação Zé Rufo, lugar excepcional, especial, lugar maravilhoso. Tem aquilo ali pode ser uma coisa magnífica, mais do que já é. Então, poderia fazer uma parceria com o IFE, com o SESC, com o SENAT, com o SENAI, e trazer cursos capacitantes. Tem ali o Paulo Pereira fez um negócio excepcional também na CIAOF, lá, que é aquela faculdade que ensina o pessoal a costurar. Excepcional, tem que fazer parceria, e treinar a população, e concomitante tem que arrumar o polo industrial, tem que realmente fazer o polo industrial, não ficar só na conversa, mas fazer um negócio, né, de fato que exista ali. E, além disso, tem que colocar alguém para visitar as empresas, mas todo dia. Dá uma meta, por exemplo, com uma pessoa, você vai levar uma carta de intenção do prefeito, né, e vai visitar as empresas, vai levar uma carta de intenção, vai levar um programa da cidade, mostrando a cidade, que o empresário não precisa nem vir aqui, leva a carta de intenção mostrando, o cara deu interesse, o prefeito vai até ele, tem que ir atrás, não adianta, que não vai vir aqui. Eu tenho certeza que Extrema não foi automático, não, porque se fosse assim, todo mundo aquelas cidades que estão na beira da Fernão Dias ia estar tudo igual a Extrema. Então não existe isso, não. Esse negócio de mágica não acontece sozinho, não. Você tem que ir atrás. O negócio é que nem fala a Bíblia, né? Pedir e vos sereis atendido, né? Então tem que ser assim, tem que ir atrás. E outra coisa que eu acho que o Ouro Fino pode usar como um diferencial, que isso daí poucas cidades têm, é o aeroporto. É um negócio que está parado, não serve ali para nada, vamos ser sinceros, não serve para nada aqui lá. Está parado, um baita no espaço aqui lá, homologado acho que foi homologado pela ANARC, né? É um dos únicos aeroportos que tem só Pouso Alegre e Ouro Fino. Então você pode usar isso daí como uma mola propulsora, um incentivo para chamar esses caras. Você pega empresas grandes aí, um monte de empresa chinesa está vindo para o Brasil, fala, meu amigo, aqui você tem mão de obra capacitada, incentivo fiscal, estrutura para você fazer empresa e um aeroporto para descer carga ali, né? Uma condição de escoar essa mercadoria via, né, aeroporto. Então nós temos que usar o que a gente tem na mão, é estruturar o aeroporto, estruturar o parque industrial, dar capacitação para as pessoas e ir atrás dessas empresas, que as empresas não vão vir atrás de Ouro Fino, tem que ir atrás deles. E incentivo fiscal, lógico. Bruno, vamos falar sobre proteção animal. Ótimo. Nós temos presenciado, essa pergunta eu fiz para todos que passaram por aqui, nós temos presenciado. Vamos falar de cães e gatos que estão abandonados, tem animais em situação de rua, não tem dono, vivem, né, de doações, de comida que o pessoal coloca na beira da rua. E nós temos a situação também de animais de grande porte, que nós vemos perambulando pelas ruas. Esses, geralmente, nós sabemos que tem um dono, o dono aparece, se você prender o animal, ele aparece. Se causar um acidente, o dono não aparece nunca. Quais seriam as suas opções para resolver essa situação? A primeira coisa, desde que eu era vereador, eu falava do CCZ. Eu não sei quem me acompanhava, sabe disso daí. O CCZ é o Centro de Controle de Zoonose. É o básico, não tem que ter, é o básico. Vigilância sanitária não está funcionando direito, tem que funcionar o negócio. Porque o Centro de Controle de Zoonose, ele vai controlar desde praga urbana até animal de grande porte, pequeno porte, pet. Então, você tem um controle disso daí. Não tem. Então, a primeira coisa é organizar. Não adianta querer construir as coisas, não organiza na base. Então, tem que criar o CCZ e a gente tem que partir desse CCZ. Por exemplo, eu vejo cavalo andando na rua, é um perigo. Isso daí é responsabilidade do município, tem que arrecadar esse animal, tem toda uma legislação que fala sobre isso, só que tem que atualizar. O negócio é antigo, é tudo antigo, tem que sentar e refazer. E o CCZ seria o basicão disso daí, o controle dessas zoonoses. Por exemplo, a questão dos pets, né, que é o que mais às vezes dá rebuliço, o pessoal soltando cachorro e gato em Ouro Fino aí, mas tem que ter o cuidado, né? São animais, só quem tem um cachorro. Eu tenho um cachorro, para mim o cachorro é parte da minha família. Se alguém fizer alguma coisa para ela, está fazendo como se fosse um filho meu. Então, isso daí precisa de um carinho todo especial. A gente precisa, além do CCZ,
tem que pensar num gatilho, por exemplo. Então, a Alquimia está fazendo um trabalho legal, né? Agora o Renan entrou lá, está fazendo agitando junto com a Sandra. Então, pensar num gatilho, já tem o Canil, né? Que é do Ciné, cuida, que a Heroína cuida de lá. Então, a gente tem que fortalecer esse pessoal que tem o dom para cuidar, auxiliar com a prefeitura, né? Logicamente dentro dos limites, dentro do que a gente tem de orçamento, e pensar, com certeza, talvez um pronto atendimento de animais. Né? Não digo um hospital, porque é muito em grande escala. E manter essa questão do castramóvel, super interessante, mas um pronto atendimento. Nesse pronto atendimento, vai fazer o atendimento, pode cadastrar. Inclusive, a gente teve conversando, fazer o cadastro do pet no CADIB, né? Tem esse cadastro com chipagem. Tudo dá para se fazer, mas a primeira coisa que tem que fazer é o CCZ, na minha opinião, e pensar, tem veterinário na prefeitura, vamos fazer um pronto atendimento para animais, né, em situação de emergência. Eu vejo aí, às vezes, o cachorro atropela o cachorro aí, o cachorro mancando. Isso é uma crueldade, isso aí não pode. Então, isso daí a gente tem que ter olhares para essa questão também, até por uma questão de humanização. Então, realmente precisa ter essa atuação. Eu sei que nós temos muita coisa para conversar, mas nosso tempo é escasso, então o espaço é livre para suas considerações finais. Certo, eu traço aí para as pessoas, eu tenho os projetos, até vou pôr no meu perfil social do Facebook, como pré-candidato, para esclarecer, eu sou pré-candidato a prefeito oficialmente. Tem muitas coisas interessantes. Eu pensei, por exemplo, o teatro pode virar um cine popular, que nem tinha o Cine Câmara, e o teatro pode funcionar como um cinema popular, chamando a população para assistir, e ao mesmo tempo pode aproveitar para o pessoal ali do teatro arrecadar um dinheiro vendendo pipoca, alguma coisa. Então tem muita coisa que pode usar, eu tenho projeto de creche do idoso, tem um problema na educação que acontece, que as mães vão trabalhar, né, no período de férias e as creches param. É aí que precisava funcionar. Né? A pessoa que não tem condição, para a pessoa que tem condição é fácil. Né? Põe na escola particular, boa. Põe a babá para cuidar, mas para quem não tem condição, o poder público existe para quem não tem condição. Então, o que acontece? Precisava ter uma creche funcionando em período de férias. Um negócio interessante, o Bueno Brandão fechou, infelizmente fechou, mas já que fechou, vamos aproveitar, vamos fazer um conservatório de música. Tem aí o maestro, né, o nosso maestro Raul, tem o Dilermano, tem o Penac, tem um monte de gente em Ouro Fino que entende bastante de música, tem grupo de seresta, que eu inclusive faço parte, Cantos Lux, o pessoal quer isso é fundamental, uma coisa básica para a cidade. Enfim, eu tenho bastante projetos aqui que a gente podia fazer. Tem um projeto interessante na área de ação social, precisa isso daí, às vezes é pouco falado, que é a questão da criação da casa-lar ou centro-dia, né, que o pessoal fala do CAPS, mas na verdade seria uma casa-lar ou centro-dia. O pessoal que tem questão de problemas mentais, teve esse recente caso do Zé, né, que acabou que o juiz pediu para internar. Então, tem situações que a gente tem que atuar minuciosamente. Eu tenho projeto para todos os setores. Né? A minha ideia é colocar pessoas técnicas para trabalhar como os diretores dos setores e fazer a coisa andar. Né? São as minhas propostas, eu coloco para a população. O pessoal que conhece sabe, né? O meu jeito de trabalhar é esse. Inclusive, eu tenho até lema já para o trabalho meu. Né? O lema vai ser, basicamente, Ouro Fino, Terra Amada, que é o hino nosso. E principalmente Terra Amada pelo sentido do amor, que a minha ideia é trabalhar essa pré-candidatura, né, e às vezes até se isso evoluir para uma candidatura, no amor, porque o amor ele ultrapassa qualquer barreira. Então, o amor não tem sectarismo político, não tem escolha de direita, esquerda, o amor por Ouro Fino. Então, eu quero que as pessoas que trabalham comigo vejam o crescimento da cidade e lutem para que essa cidade se torne melhor. Lógico, já está excelente, mas não há nada bom que não possa ficar melhor, e eu acredito numa cidade completamente diferente do que a gente tem hoje, né, próspera, evoluída, e a gente chama isso. Eu quero que as pessoas que têm o mesmo ideal que eu, que venham até a mim, para a gente junto fazer esse movimento legal aí para a mudança dessa nossa Ouro Fino, a nossa terra amada, tão falado nos hinos e tão amada pelos ourofinenses, né, que muita gente sai daqui, mas guarda no coração essa terra querida. E é isso aí, vamos trabalhar tudo junto. Bom, recebemos no programa Espaço Livre de hoje Bruno Zuccarelli, diretor do DEMAI, pré-candidato a prefeito na cidade de Ouro Fino pelo PDT. Boa tarde a todos.